Tudo bem, pessoal? Estamos agora indo para a nossa última aula. E por que a última aula? Como eu falei para algumas pessoas no Telegram, para os que não estão no Telegram, fiquem sabendo agora, eu resolvi adicionar aqui ao nosso mini curso a farmacologia do diurético, que era acho que é uma pendência muito grande que ficaria caso eu desse a farmacologia do IECA e do BRA e não desse dos diuréticos, já que na aula anterior de rim fisiologia renal, eu falei para vocês que para entender bem o mecanismo tubular, vocês teriam que entender bem os diuréticos. Então não faria sentido você estudar o mecanismo tubular para depois estudar os diuréticos. Então eu vou falar nessa aula também dos diuréticos e do mecanismo tubular. Então essa aula vai fechar com a fisiologia hidroeletrolítica, a homeostase do sódio e volume extracelular, bem como um pouco da noção de como o rim pode estabilizar o mecanismo ácido e básico do nosso sangue. Então, dando início à aula 5, vamos falar agora dos objetivos da aula. O primeiro objetivo vai ser compreender a fisiologia hidroeletrolítica, entender como se comporta a movimentação dos íons dentro do rim. O segundo objetivo é saber onde atua cada fármaco diurético deste. O terceiro é compreender a farmacologia de EcoBRA, bem como diuréticos, está ali já sendo objetivo. E fazer o fechamento do nosso mini curso de Funções Vitais 1, com um ótimo feedback e ter assim, proporções do que vai acontecer a partir de agora com esse canal. Para dar início agora com um brainstorm, com a tempestade de ideias, eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem por que não se deve receitar anti-inflamatório em pacientes doentes renais crônicos? Caso você não saiba ainda, fica ligado que vamos mostrar durante essa aula. Segunda pergunta, de que forma o rim atua na acidose e na alcalose? Ou seja, aquela acidose metabólica, ou aquela alcalose metabólica, de que forma o rim pode atuar para poder tirar esse corpo e voltar ele, esse corpo desse estado doença e voltar a ele para o estado de homeostase? E por fim, como os fármacos podem interferir nas relações rim-vascular? Ou seja, como é que o rim vai poder atuar no meu sistema vascular para que eu possa ter um volume circulatório efetivo, que vocês vão ver daqui a pouco o que é isso. Então vamos lá. Na regulação do volume extracelular, que a gente chama de LEC, que é líquido extracelular, é tudo aquele líquido que vai estar assim adjacente à célula, ou seja, é o intersticial mais o vascular. Então, na regulação do volume extracelular, a gente vai ter que ter algumas coisas em mente. Primeiro, a regulação do volume ele vai se relacionar com o balanço de sódio. Sempre que eu digo que tem um déficit, eu chamo déficit de água, eu estou relacionando sempre a sódio. Por que, Gibson? Porque é muito importante você ter em mente que onde há água, há sódio também. Ou seja, eles andam muito conjunto. O sódio junto com o ânion cloro, ele vai estar em conjunto para poder formar aquela osmolaridade do sangue, de todos os líquidos basicamente, tanto do intestino quanto da intracelular. Então a água vai andar junto com ele para aquele mecanismo osmótico, então estão sempre ali, são aqueles amiguinhos inseparáveis. Segundo lugar, a tonicidade se relaciona no balanço de água como? A partir da manutenção da perfusão adequada pela regulação da pressão sanguínea. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, eu tenho aqui o vaso, vamos supor que ele tem um diâmetro X. Esse diâmetro ele está sofrendo uma pressão do líquido que está aqui dentro, ou seja, contra a parede, que chama pressão hidrostática. Percebam que tem uma pressão contra a parede do vaso. Para que essa pressão seja efetiva, eu tenho que ter uma pressão adequada para poder manter uma perfusão. E o que é a perfusão? É o sangue que passa através de um órgão, vou botar aqui, órgão. Então, o sangue que atravessa esse órgão é o que eu chamo de perfusão. Ele perfunde os órgãos, ou seja, ele está levando nutrientes, está irrigando, está levando oxigênio para aquele órgão. Então, para que eu tenha uma perfusão adequada, eu tenho que ter uma regulação boa dessa pressão sanguínea. Então, a pressão tem que estar em níveis adequados, não pode nem estar muito alta, para não estar lesionando o endotélio, nem pode estar muito baixa, para que a pressão seja tão baixa que não consiga superar essa parede aqui vascular e não consiga fazer com que saia da arteríola para aquele meio do organismo, do órgão no caso. Então isso é a perfusão. A gente tem que estar com a perfusão adequada para que possa
ocorrer todo o sistema de troca de gases e nutrientes do nosso corpo. Então, a tonicidade que o rim vai manter é para que haja essa boa homeostase. E o que acontece na célula nos estágios de hipo e hipertonicidade? Ora, vamos apagar aqui para poder ter um espaço melhor. E basicamente o que acontece é o seguinte. Vamos supor que aqui é o meu vaso. Opa. Aqui é o vaso. Por aqui está passando o sangue, certo? Junto com o plasma também, vou botar aqui, mas vou botar só sangue. Temos aqui o interstício e aqui vamos ter as células, certo? Numa situação em que eu tenho vamos falar primeiro de hipotonicidade, ou seja, a concentração, vou botar aqui aquele símbolo de concentração da química, a concentração do meu sangue, junto com o plasma ali, daquele líquido vascular, ele está baixo. Ou seja, lembra lá daquele gradiente osmótico que eu falei na aula passada? Então, o gradiente osmótico vai tender ao quê? Ao líquido sair do espaço vascular e querer correr ou para o interstício ou para dentro da célula. Para quê? Para diluir o que há lá. Lembra que eu falo o seguinte? Que a água sai de um meio menos concentrado para o mais concentrado no sentido de diluir. É aquela fuxiqueira, aquela intrometida. Então, ela vai sempre sair de um meio menos concentrado, marcar com outra cor. Aqui, menos concentrado para o mais concentrado. Certo? Entendido isso, eu já sei, posso dar uma dedução do que acontece no estado de hipertonicidade. Mas vamos fechar aqui hipo. Se a água sai do meio menos concentrado, que é o vaso, e vai para dentro da célula, o que acontece com a célula? Essa célula cresce de tamanho, ó. Ela incha. Perceba que eu estou dizendo com outra cor, que ela incha. Se essa célula incha, logo, eu vou ter uma alteração de todo o citoesqueleto, toda a estrutura da célula, toda os conformes de concentração intracelular de cálcio, de sódio, de potássio, tudo vai estar alterado. Vou ter um desbalanço na minha qualidade celular. Então, essa hipertonicidade celular é prejudicial, tanto quanto a hipotonicidade. Então, no estado de hipo, eu vou ter a água saindo do vaso para dentro da célula, inchando ela. E como vocês podem imaginar, no estado de hiper, ou seja, eu estou com sangue muito viscoso, estou com sangue bem concentrado, tá aquele sangue denso, eu vou ter o líquido querendo sair da célula para o vaso, como está desenhando aqui de verde. Vai sair da célula aqui para o vaso, para tentar diluir esse meio vascular. Então, de uma forma a entender bem resumida, em estados de hipotonicidade, vou botar aqui 1, a gente vai ter o líquido querendo sair do vaso, que está hipotônico, para ir diluir onde está mais hipertônico. E no estado de hipertonicidade do vaso, eu vou ter o líquido querendo sair do interstício e da célula para ir diluir o vaso. Diluir o vaso não, diluir o líquido dentro do vaso, desculpa. Então, são esses dois estados aqui que a gente tem que ter em mente. Isso funciona para todas as células. Eu estou falando aqui de uma célula que possa ser aqui, sei lá, pode ser o próprio rim, pode ser, sei lá, uma célula aqui hepática, que é o meu fígado. Mas tem células que a gente sabe, tem as hemácias, tem outras células que correm no próprio sangue aqui, ó. Não estou riscando aqui de verde. Corre dentro do próprio vaso. Então, isso vai acontecer com as hemácias que vão, em estados hipertônicos, vai absorver ou vai jogar fora a água dela, então vai diminuir o tamanho da hemácia para tentar diluir esse líquido que está no vaso. Ou em estado hipotônico, o líquido dentro do vaso vai querer diluir a hemácia, então vai ter uma hemácia bem inchada, bem cheia, com a sua conformação toda alterada. Em vez de ser aquela conchinha apertadinha no meio da hemácia, ela vai ter uma conformação mais globosa, parece uma bolinha mesmo. Então, esse meio hipertônico ou hipotônico dentro do vaso, ele vai alterar todo o metabolismo do meu corpo, seja no sistema nervoso, seja no sistema cardíaco, seja no sistema renal, todo o meu sistema vai estar alterado. Então, o rim vai tentar compreender mecanismos que possam alterar e trazer de volta a homeostase do corpo. Então vamos lá. O conteúdo corporal de sódio é o mais importante determinante do volume líquido extracelular. Por quê? De novo, o que eu falei é o seguinte: onde o sódio vai, a água vai atrás, de tentar diluir ele. Então, num lugar que eu tenho alta concentração de sódio, a concentração de sódio está muito alta, eu vou ter um volume vascular, vamos supor no vaso, eu vou ter um volume vascular muito grande, VV, muito alto. Por quê? Porque eu vou ter a água querendo lá diluir esse sódio. Isso é que eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó.
Se liga bem nesse gráfico aqui. Percebam, tipo, caramba, bicho, eu tenho muito medo de gráfico, eu tenho muito pavor de gráfico. Calma, esse gráfico aqui é bem simplesinho. Vou logo avisando que eles são dois gráficos, é o de cima e o de baixo. Então é só cortar aqui no meio, porque é mais fácil vocês entenderem. Aqui em cima eu tenho o peso corporal do indivíduo. Percebam que ele começa aqui em 70 quilos. Marca aqui 1, 70 quilos, 70 quilos, 70 quilos. E vai aumentando o peso, ó. 70 quilos e meio. 70 quilos, 7,8, 71, 71, 71, 71 quilos. Perceba que ele teve um ganho de 1 kg. Então vamos entender agora o que é que proporcionou esse ganho. Aqui na tabela de baixo, eu tenho a quantidade de sódio em milha equivalente que eu estou ingerindo. Perceba que a linha reta aqui é a ingestão e a linha tracejada é a excreção renal. É o quanto desse sódio o meu rim está jogando para fora. Então vamos entender aqui. Pelo início, quando o paciente estava aqui ó, com o peso padrão aqui dele, eu tinha uma ingestão de sódio baixa, que acompanhava a minha excreção renal. Então, no dia que, vamos supor que é o dia 3 aqui, nesse terceiro dia, eu fui lá no McDonald's, bicho, comprei aqui aquele pacotão daquele balde de batata frita. McDonald's não, Burger King que vende esse balde, né? Fui na Burger King, comprei o balde de batata frita, tava cheia de sal, comprei também logo dois, sei lá, Big King, alguma coisa assim, não sei como é o nome. Fui lá, comi, e pra terminar, fui no cinema ainda, peguei um baldão de pipoca, mandei o cara lá atolar manteiga, atolar sal, e por fim, fechei meu dia. Então, num dia que eu fiz isso, que é só um exemplo, né? Não costumo fazer muito isso não, só de vez em sempre só. Eu tive um aumento da ingesta de sódio em milho equivalentes de, vamos supor que era 10 milho equivalentes para 150 milho equivalentes, ou seja, eu tive uma ingesta de sódio muito alta. Então, percebam que a excreção renal, ela não acompanhou pelo início esse aumento da ingesta de sódio. Porque aqui no quarto dia, ó, no quinto dia, a excreta, ela manteve-se em torno de 70 milho equivalentes. Entretanto, o sódio tá lá em cima, ó. Eu comi muita besteira. Então, o balanço BP que ele chama aqui, ó, esse BP, tá dando balanço positivo. Por quê? A quantidade de sódio, vou botar aqui Na ingerido, é maior do que o sódio excretado. Excretado, vou botar aqui excretado completo mesmo. Excretado. Beleza? Então eu tenho um balanço positivo, esse BP aqui. Ou seja, o meu rim passa a tentar se manter a homeostase de sódio, porque ele sabe que vindo muito sódio vai vir muito volume. E Gibson, como é que ele sabe dessa quantidade de sódio? Lembra lá do balanço túbulo-glomerular que tem lá na mácula densa, que é sensível a essas captações de íons? Pronto, ele vai acusar essa quantidade de sódio. Ele também vai acusar o volume vascular que aumentou um pouquinho. Teve essa puxada do intestino, das células, para poder diluir o meio hipertônico que está dentro do vaso. Então, tudo isso acusa no rim. Então, ele vai começar agora a se agrupar aqui, ó, e se organizar para voltar à homeostase anterior, que é o estado natural. Então, aqui, ó, no primeiro dia que ele sensibilizou isso aí, ele aumentou a ingesta, a excreta renal de sódio para 70. No quinto dia, aqui já, ó, perceba que ele aumentou essa excreta já para mais ou menos 100. No quarto dia, no caso, né? No quinto dia aqui, já foi para 120, 130. No sexto dia, tô marcando aqui, ó, perto de 150. Então o rim vai tentando ajustar essa excreta renal de sódio a partir da quantidade que você ingeriu de sódio. E por fim, aqui ele alcança, ó, não tô marcando aqui, ó, ele alcança esse balanço positivo. Então o balanço deixa de ser positivo no final e passa a ser um balanço normal, ou seja, o Na ingerido é igual ao Na excretado. Fechou isso, você alcança esse estado aqui, ó. Tá aqui com os dois tracinhos. Então, o rim ele tenta se adaptar para poder que o corpo não tenha essa desregulação, desse desbalanço dentro da célula e dentro do vaso, para que haja sempre uma perfusão adequada. Lembre-se, a gente quer manter uma perfusão adequada a partir da regulação da pressão sanguínea. Tá aqui o diâmetro do meu vaso. Vou desenhar aqui de novo. Esse aqui é o meu vaso normal, vou botar aqui normal. Entretanto, eu comi tudo isso que eu comi de porcaria. Eu aumentei a quantidade de sódio aqui, ó, a concentração de sódio. Aumentei o volume vascular. O vaso vai estar assim, com o diâmetro X? Não vai estar. Ele vai estar com um diâmetro um pouquinho maior, por causa do volume vascular que aumentou. Vamos botar aqui meio X. E ele tem um limite para esse aumento de diâmetro. Então, o que for excedente do limite, vira pressão na parede do vaso. Ou seja, o que está querendo dizer com isso, Gibson? Que com tanta forma matemática é essa aí?
Quer dizer o seguinte, pega um cano de PVC, sei lá, é um cano rígido, infelizmente, não tenho outro exemplo para dar, não pensei em nenhum, e tenta passar muito líquido ali, sei lá, muita água ali dentro. Esse cano pode até partir, vai tentar fazer o quê? Fazer puff, vai abrir buraco, vai fazer alguma coisa, e vai começar a vazar. No corpo humano, não. No corpo humano, a artéria, às vezes, são formadas em músculo liso. Ele tem um músculo lá que tenta adequar esse volume vascular. Então, ele aumenta um pouquinho o diâmetro. Eita, meio X não, né? Teria que ser 3,5x, sei lá. Ele aumenta um pouquinho o diâmetro. A partir desse aumento do diâmetro, eu vou ter um limite que o meu músculo suporta, que minha artéria suporta. O que for a mais que esse limite, o que for excedente a esse limite, ele vira pressão na parede do vaso. Se eu tenho essa pressão na parede do vaso, ele aumenta a pressão sanguínea, ou seja, se eu possuir uma pressão de 120 por 8, que a turma chama 12 por 8, esse excedente vai me dar uma pressão agora de, sei lá, 14 por 8, vamos supor. 14 por 8 ou 14 por 100, tanto faz. Ele está virando esse excedente de pressão na parede do vaso. Então é bem isso que o rim vai tentar controlar. Ele vai evitar que esse volume de líquido se acumule nos vasos da parte da excreta de sódio. Que como vai acontecer isso? Eu levo mais sódio para o meu ducto coletor, que é o ducto final que vai culminar na pelvis renal. Nesse ducto coletor, se aumenta a quantidade de sódio, eu aumento a quantidade de líquido do corpo que vai querer diluir aquele sódio. Então eu aumento a quantidade de urina, então eu vou jogar fora líquido. Eu passo a urinar mais. Então é esse o mecanismo. Fechar aqui. Da mesma forma, eu posso fazer um balanço negativo. Eu era um cara que estava acostumado a comer um pouquinho de sal a mais, ou seja, bota um pouquinho de sal no tempero, bota aquele sazãozinho legal, enche a galinha, o feijão, um pouquinho de sal. Então eu tinha uma ingesta de sódio basal de, vamos supor aqui, 70 miliequivalentes. O raciocínio é o mesmo. Se eu, a partir de hoje, decidir ser fitness, decidir ser, sei lá, ser potável, agora é ser potável. Eu decidi ser potável agora. Eu quero parar de comer besteira e eu diminuo a minha ingesta de sódio para, sei lá, 10 miliequivalentes. Olha essa queda como foi drástica. Então, se o problema meu antes era o seguinte, era o balanço positivo que fazia com que meu vaso aumentasse a pressão na parede dele, agora o meu problema é o seguinte, é o balanço negativo. O meu vaso vai diminuir o volume vascular. Então eu vou ter o quê? Diminuição da pressão arterial, da PA que a gente chama, da pressão arterial. Se essa diminuição da pressão arterial ocorrer, o meu rim lá acusa que está chegando menos líquido no balanço túbulo-glomerular e menos líquido no glomérulo. Então se ele acusa isso lá e diz, ó, temos que concentrar, alguma coisa aconteceu. Está perdendo líquido ou está perdendo sódio, alguma coisa está acontecendo. A partir disso, o que é que ele vai fazer? Ele vai concentrar a urina. Ele vai aumentar a reabsorção de sódio para que o sódio dentro do vaso estimule por osmose a água ir para lá, diluir ele e volte a uma pressão adequada, ou seja, uma PA adequada, como eu escrevi ali. E essa PA adequada, ela leve a uma pressão sanguínea também adequada à perfusão, ou seja, que a gente possa assim dizer que está o órgão sendo bem perfundido. Então é bem isso. Perceba aqui no primeiro dia que o rim não acusou ainda essa diminuição da ingesta. Deixa eu apagar aqui. A partir dessa sensibilização da diminuição da ingesta, eu diminuo a excreção renal aqui no segundo dia aqui. No terceiro dia, diminuo mais ainda a excreção renal de sódio, até que a minha ingesta de sódio ela se adeque à minha excreção de sódio. Ou seja, eu possa voltar a ter uma homeostase bem legal no nosso organismo. E como eu falei aqui, voltando a esse ponto aqui do slide, o sódio vai estar sempre atrelado aos ânions cloro e bicarbonato e vai constituir isso a osmolaridade do líquido extracelular. Gibson, o que é essa osmolaridade? É a quantidade e a concentração padrão de miliosmols que vai estar dentro do nosso vaso. Ou seja, o padrão é 290 mais ou menos 4, ou seja, o inferior mínimo seria 286 miliosmols e o superior máximo seria 294. E por que tu tá falando isso, Gibson? Porque lembra do nosso hipotálamo, que tá lá bem irrigadinho, que eu falei na primeira aula, que tem o hipotálamo, que tem vários centros nucleares de regulação do nosso corpo. Se, por um acaso, a concentração subir para 294, o sangue que chega lá no hipotálamo tá chegando com essa concentração alta de íons, de tudo mais. Botar de soluto, tá com uma concentração alta de soluto. Então o hipotálamo vai acusar e vai dizer o seguinte, bicho,
Tem coisa errada aí. Tu tá com sangue muito concentrado, pô. Tá acontecendo o quê? Tá com hemorragia, tu tá desidratando, tu não tá bebendo água, o que é que tá acontecendo? Vou aqui acionar o centro de sede pra estimular a sede nesse meu camarada. Porque senão a gente vai se lascar aqui. Se concentrar demais aqui, vai ter uma desregulação total. O sistema nervoso vai começar a dar piripaque, vai dar parestesia, vai dar alteração sei lá, formigamento no corpo, vai começar a alterar as funções normais do nosso sistema nervoso. O mesmo serve também para concentrações baixas. Ele acusa também essa concentração baixa. E a partir da concentração baixa, o que ele vai fazer? Vai atuar na hipófise, estimulando a secreção a partir da neurohipófise de ADH para segurar líquido. Então temos toda essa regulação. É um sistema muito complexo, gente. O sistema nervoso, junto com o sistema renal, com o sistema hepático, é uma coisa muito linda. Se você parar para entender o corpo de uma forma completa, de uma forma bem assim, bem holística, você passa a entender tudo. A gente tem que parar com essa mentalidade de querer fragmentar o estudo da gente em partes assim, bem divididinhas, e querer, não, vou estudar agora só histologia, agora vou estudar só fisiologia, vou estudar agora só farmacologia. Não, cara, estuda tudo junto. É tudo junto que tá acontecendo ali. Não tá acontecendo nada separado. Tudo tá ligado uma coisa com a outra. Por fim, é o que eu falei agora há pouco, a rápida ingesta de sódio altera o volume circulatório efetivo, ou seja, eu tenho um aumento do volume dentro do meu vaso, e o peso corporal, como eu falei aqui. O peso, aqui em quilos, vai ser adequado conforme a ingesta de sódio. Então percebam que alterou aqui, ó. Aí o cara diz assim, bicho, é verdade, quando eu vou no shopping assim, que eu boto pra atolar mesmo, encho da barriga de porcaria, no outro dia eu me sinto inchado mesmo. E sinto inchado por quê? Não foi a comida que tá fazendo esse peso todo. Que a sensação de inchaço é no corpo todo. É o volume vascular que aumentou e segurou mais água e aumentou esse peso, porque a comida vai sair depois. Ela sai. Você sabe que ela sai, às vezes sai de jeito meio dramático. Aí você tem uma diarreia, alguma coisa. Mas o que aumentou mesmo é a concentração de sódio dentro do vaso. Isso aí ele perdura dias. Ele não sai rápido assim. Então, esse aumento do volume circulatório efetivo pode alterar o peso corporal. E quem é que sinaliza novamente para que haja aumento da excreta de sódio? É como eu disse, é o balanço túbulo-glomerular. Deixa eu desenhar aqui a canetinha. É o balanço túbulo-glomerular e também as arteriolas aferentes, o glomérulo em si. Todo esse mecanismo, o nosso sistema atrial vai chegar mais volume de sangue no nosso átrio, vai liberar aquele PNA, que é o peptídeo natriurético atrial, para poder fazer essa urese do sódio. Tudo isso vai estar relacionado. Então vamos entender agora aqui alguns paralelos, né? Botei aqui o nosso corpo em hemorragias. Vamos simular um paciente que chegou com hemorragia. O que é que vai acontecer com ele? Primeiramente, deixa eu ver se tem como dar o zoom. Tem como não. O que é que acontece que eu quero mostrar a vocês? Olha aqui no lado direito. A gente tem uma diminuição do volume circulatório efetivo. Obviamente, o paciente está perdendo líquido. E onde é que vai ser sinalizado isso? Nesses sistemas aqui, ó. No arco aórtico, que vai ter o nosso sistema de sensibilizadores, ou seja, receptores que vão funcionar conforme a pressão que vai estar saindo ali. O seio carotídeo também é um ótimo núcleo para ter essa sensibilidade. Sistema nervoso central, o nosso sistema cardiopulmonar em geral, nosso sistema cardíaco também a partir dos átrios e o fígado vão ter esses receptores de baixa pressões atriais, no caso, fígado não é atrial, né? Mas esse sistema de receptores de baixa pressão. Então, a partir disso, a gente vai sensibilizar o corpo e avisar, de uma forma geral, tá tendo menor quantidade de líquido circulando de forma efetiva no nosso corpo. Então, o que acontece? O cérebro vai ativar o sistema nervoso simpático e a neurohipófise para quê? Para que haja maior concentração de líquidos sendo reabsorvido pelo rim, para que o rim então possa concentrar e segurar e dar aquele apoio. O rim, vamos supor, é o batalhão de choque, tá? O bagulho tá desregulado, tá uma bagunça, tá virando anarquia, então o rim vai segurar isso aí. A partir do quê? O cérebro vai enviar os dois sistemas que ele pode atuar, que é o sistema nervoso simpático e a neurohipófise. Qual é os outros dois sistemas? É o próximo sistema renal, que vai identificar isso a partir do aparelho justoglomerular, que a gente já falou uma porrada de vezes, que vai liberar a renina. A renina vai liberar a angiotensina 2, que vai estimular modificações na hemodinâmica renal. E também com a liberação de aldosterona. Vocês lembram desses dois, não lembram? Eu espero que lembrem sim quem são esses dois. A angiotensina eu vou falar mais hoje sobre ela, mas a aldosterona você tem que lembrar, que é que vai fazer a reabsorção de sódio no ducto coletor.
E por fim, os miócitos atriais, ou seja, as células miocárdicas, vão liberar o peptídeo atrial natriurético, que vai aumentar também a reabsorção, ou seja, desculpa, vai diminuir a secreção de peptídeo atrial natriurético, a gente está falando de hemorragia, né? Perceba aqui o negativo. A gente vai diminuir essa secreção de peptídeo atrial peptídeo atrial natriurético, para que haja uma diminuição na reabsorção ou para que haja aumento na reabsorção de tubular de sódio. Então a gente tem basicamente 4 sistemas. O sistema da renina, angiotensina-aldosterona, o sistema nervoso simpático junto com a neurohipófise, que vai liberar ADH, e a redução do PNA, para que haja aumento da reabsorção de sódio. Então, esses 4 fatores são a minha sinalização do corpo para que eu possa suportar essa hemorragia, para que eu possa suportar essa diminuição do volume circulatório efetivo. A partir disso, eu tenho uma menor excreto de NA, que vai aumentar a retenção de NA aqui em cima no meu vaso, que vai aumentar o volume, e eu posso aguentar aí um tempinho bem bom para o SAMU chegar, me levar para o hospital e tentar fazer uma atuação lá bem legal para que eu possa sobreviver a esse fato. Então, primeiro há a queda do volume circulatório efetivo, estimulando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Segundo, a detecção pelos baroreceptores, receptores de pressão, leva a 2 atuações neurais, que é a atividade contrátil simpática, que vai diminuir o fluxo sanguíneo renal, ou seja, lembra lá, contrair a arteríola aferente, eu tendo a fazer o vaso correr para o líquido do vaso correr para outro canto, porque a pressão lá aumenta e ele não consegue superar. E aumenta também a secreção de ADH pela neurohipófise. Em terceiro lugar, eu tenho uma queda no volume atrial, de líquido que chega no átrio, e tenho uma redução da secreção de PNA pelos átrios. Esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, esse esquema aqui do Silverthorne, da fisiologia do Silverthorne, ele traz bem legal para vocês entenderem bem como é que é. Basicamente, vou começar aqui pelo fígado. O fígado, começar aqui, marcar com 1. Ele vai produzir constantemente o angiotensinogênio no plasma, vai jogar no plasma o angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio é a primeira etapa da angiotensina 2, ou seja, o angiotensinogênio a partir do estímulo da renina, que é a enzima liberada pelo rim. E como é que eu libero a renina? Basicamente, uma queda da minha pressão arterial, seja por perda de líquido, seja por qualquer outro motivo, vai atuar no centro de controle cardiovascular, que aumenta a atividade simpática, que também é um forte estimulante da secreção de renina, que vai estimular as células granulares da arteríola aferente a produzir a renina. E também, a minha queda na pressão arterial, ela gera uma queda da taxa de filtração glomerular, ou seja, eu estou filtrando menos, ele diminui o fluxo de sódio, que através da mácula densa, que já falei para vocês, que é o nosso balanço túbero-glomerular, gente, estou repetindo isso aqui 1000 vezes, porque vocês já acreditem. Chega depois no ciclo clínico, a galera está esquecendo. Então não esqueçam, por favor, disso. A minha mácula densa vai liberar substâncias paráquinas que, de novo, vão estimular a célula granular a produzir renina. Então essa renina pega o angiotensinogênio que foi produzido pelo fígado e transforma em angiotensina 1 no plasma. Beleza, Gilson? Tem angiotensina 1. Essa angiotensina 1 que vai atuar em todo aquele mecanismo de segurar e a barra na hemorragia, sei lá, aumentar a pressão arterial, não é ela ainda. O endotélio dos vasos sanguíneos, eles vão conter uma enzima chamada ECA. Lembra, ECA é a enzima conversora de angiotensina. Gibson, o que é o endotélio dos vasos sanguíneos? Sempre falar que endotélio, sempre que você ouvir falar endotélio, vai ser aquela camada de célula mais superficial, que está ali em contato com o lúmen. Então é a primeira camada de célula dos vasos sanguíneos. Elas vão produzir essa ECA, que vai atuar transformando angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, sim, que tem a atuação bem legal. E como está aqui bem do ladinho, ó, qual é a ação tecidual da angiotensina 2? Basicamente, ela se liga a receptores de angiotensina, que é esses AT, e vai atuar no córtex da suprarrenal, da glândula suprarrenal. Lembra lá do córtex que eu mostrei para vocês na histologia? Tem lá aquelas 3 camadas. Pronto, ela atua numa dessas 3 camadas que vai fazer a liberação de aldosteronas. Ela é a camada mineralocorticoide. Vai fazer também atuação nas arteríolas, fazendo vasoconstrição. Ela vai lá no bulbo. Giz, quem é esse bulbo? Tu não faz pra mim nada de bulbo, não. Eu não sei nada de bulbo. Eu tô chegando agora na faculdade de medicina. Eu tô no segundo período ainda. Não sei o que é bulbo, não. Calma. Bulbo é um local que vai estar lá no tipo, vai ter o tronco encefálico que vai se dividir em 3 partes.
mesencéfalo, bulbo e ponto. Não, mesencéfalo, ponto e bulbo, desculpa, nessa sequência. Então no bulbo eu vou estimular o meu sistema nervoso a um aumento, a um reflexo para aumento da pressão arterial. Não precisa saber bem quem é o bulbo não, tô só te situando para tu saber quem é o bulbo, mas não precisa saber tudo dele não. E por fim, no hipotálamo, ele vai aumentar a secreção de vasopressina. Caraca, gente, quem é essa vasopressina? Lembra de novo. Falou de vasopressina, é aumentar a pressão do vaso. Quem é que aumenta a pressão do vaso? ADH. A vasopressina é igual a ADH. Então, o ADH vai aumentar a absorção de líquido e vai também, a ANG2 vai estimular o aumento da sede, para que haja também esse aumento do líquido. Eu não posso só tirar líquido da célula, eu tenho também que estimular a ingesta externa de líquido. Por fim, tem aqui, resumindo bastante aqui, ó, a angiotensina 2 chega no hipotálamo, chega no centro de controle cardiovascular, chega no córtex da glândula suprarrenal, chega no tubo proximal e chega nas arteríolas. Em cada uma dessas vai ter uma atuação, seja na vasoconstrição, ou aumento da resposta cardiovascular, ou aumento da ADH, ou aumento da sede, ou aumento da reabsorção de sódio. Mas tudo com uma função principal, que é qual? Aumentar o volume, manter a osmolaridade entre 286 e 294 para ter um maior aumento da pressão arterial e manter uma perfusão adequada. Lembra, o objetivo principal de tudo é manter uma boa perfusão. Faz um paralelo, faz uma noção melhor. Simula a ideia da perfusão com a ideia de, sei lá, de ferrovias, rodovias. Lembra da greve dos caminhoneiros? Quando teve a greve, ferrou tudo, não chegava mais nada de canto nenhum. Então a gente tem que ter uma perfusão adequada, ou seja, tem que ter um meio, um sistema de entrega adequado para que tudo chegue em cada local, em cada cidade, em cada estado e possa então suprir as necessidades. É bem isso a metáfora. A metáfora é essa, é entender que a gente tem que manter a perfusão adequada para poder ter uma boa distribuição de nutrientes e oxigênio. Por fim, vamos entender agora a função de três peptídeos principais aqui. Primeiro, da angiotensina 2, que ela vai fazer aumento do volume do líquido extracelular e débito cardíaco. O que é que eu estou querendo mostrar com isso aqui? Vou voltar para mostrar para vocês. Eu vou explicar agora isso aqui, ó, a resposta cardiovascular. Porque você pode ter se perguntado assim, tá, ele aumenta a resposta cardiovascular, mas de que forma? Vamos entender agora. Aumento do líquido extracelular e do débito cardíaco, que é esse cara aqui, ó, o Franklin e o Starling. Caraca, Gibson, já vi isso aí no terceiro período, aí por volta do segundo período, quando estava estudando fisiologia cardiovascular. Eu li 3 vezes isso aí e não entendi o que era ainda. Desculpa. O que é esse Franklin Starling? Tu já brincou de Baddock? Ou já soltasse flecha? Sei lá, qualquer coisa dessa. Lembra que quando a gente puxa bastante, e quanto mais longe a gente puxa isso, puxa mesmo, com toda a força, que já fica bambando assim, fica tremendo, parece que tá, sei lá, tá quase partindo a corda. E quando a gente solta, ele vai com mais força. Basicamente isso. Esse esquema do Baddock, esse esquema do arco e flecha, é o mecanismo cardíaco de Franklin Starling. Quando eu tenho meu coração aqui, que eu jogo um monte de líquido dentro dele, ou seja, a angiotensina 2 já estimulou a elevação desse líquido dentro do vaso. Então, quando esse líquido aumenta o estiramento do músculo cardíaco, fica bem estiradinho, ou seja, está bem estiradinho mesmo, está bem contraído aqui, já está tá quase pocando, já estourando, e ele contrai de uma vez só. Ou seja, a força de contração final, ela é muito maior. Então, é basicamente isso que ele vai fazer. Ele vai elevar o volume de líquido extracelular para aumentar o débito cardíaco. Para quê? Para aumentar a força contrátil ali e aumentar a perfusão. Ter uma perfusão mais adequada. A angiotensina 2 também vai fazer um aumento da resistência periférica total, ou seja, ele vai meio que... O que é que acontece quando eu faço isso? Eu vou priorizar a ida do sangue para os órgãos nobres, a partir do aumento da resistência periférica total. Ele vai estimular também o aumento da ingesta e da retenção de água pelo rins. E eu pergunto a vocês, o que acontece numa isquemia renal? O que é isquemia? Primeiramente, isquemia é o contrário de uma boa perfusão. Eu tenho uma isquemia, eu tenho um órgão sendo mal perfundido. Aí essa isquemia pode ser parcial, pode ser completa. Beleza. Numa isquemia, o rim vai sinalizar lá, ó, tá chegando pouco sangue aqui. Se tá chegando pouco sangue aqui, muito provavelmente tá chegando pouco sangue em todos os locais. Lá vai uma dica também. Quando vocês forem lá na frente estudar pós-operatório, na clínica cirúrgica, vocês vão ver que o bom indicador de perfusão tecidual é o rim fazendo diurese. Ou seja, se eu estou tendo uma isquemia renal, eu estou tendo uma baixa diurese, estou tendo uma baixa perfusão do rim. Então não está chegando sangue lá para filtrar. Então dentro da isquemia renal, ele vai sinalizar como se tivesse
naquele esquema novo de desidratação ou de hemorragia e vai estimular o aumento da secreção de angiotensina 2. A partir de quê? Lá da renina e todo aquele sistema todinho de frescura que já mostrei para vocês todinho já isso. Então, a angiotensina 2 vai realizar vasoconstrição para poder priorizar os vasos nobres, os órgãos nobres, e principalmente vai fazer constrição da arteríola eferente. Por que da arteríola eferente? Lembra, se eu aumento a contração maior da eferente do que da aferente, eu tenho um acúmulo de líquido no meu glomérulo e vai aumentar a pressão hidrostática. Aumentando a pressão hidrostática, eu aumento a perfusão do glomérulo e aumento da filtração também. Ou seja, a pressão hidrostática peritubular também vai estar reduzida, porque vai estar passando pouco sangue do glomérulo para o arteríola eferente e vamos ter uma pressão oncótica maior, porque vai estar mais concentrado o líquido que passar. E esse efeito indireto da angiotensina vai aumentar a reabsorção proximal de sais e água. E aqui eu quero fazer um adendo muito grande. Botei isso aqui que se eu tiver um bloqueio do antagonismo vasodilatador provocado pelas prostaglandinas, caraca, gente, começar a botar um monte de coisa aí agora, vamos com calma. Quem são as prostaglandinas? Vão ser, temos aqui a PGE2, PGI2 também. Vão ser as minhas PGI2. Vão ser as minhas substâncias que vão provocar vasodilatação. As prostaglandinas provocam vasodilatação. Quem é que inibe as prostaglandinas? Basicamente, anti-inflamatório. Vou dar uma relação muito boa aqui que você vai entender tudo que eu estou falando agora. Anti-inflamatório. Dá uma demência para escrever e falar ao mesmo tempo. Tu tá lá, você mulher que tem cólica. Bateu o primeiro dia de cólica, o que é que você toma? Opa, ibuprofeno. Pode procurar na caixinha, você toma do remédio que você toma aí, que vai ter um anti-inflamatório lá, não esteroidal, que a gente chama de AINES. E um deles é o ibuprofeno. Tomei ibuprofeno, poxa, a cólica passou legal, tá diminuindo mais. Por quê? As prostaglandinas são uma das responsáveis por essa contração do músculo. Esse é um dos efeitos da prostaglandina. Ele contrai o músculo uterino, essas coisas. O outro efeito seria a vasodilatação de alguns vasos. Então, se eu tomo muito anti-inflamatório não esteroidal e inibo essa prostaglandina, que ela vai fazer esse balanço contra o efeito da angiotensina 2, eu tenho uma atuação muito grande vasoconstritora, tanto da angiotensina 2 quanto do meu sistema simpático, que vai ser a partir das norepinefinas. Meu sistema nervoso simpático, que emite as norepinefrinas. Então, eu vou ter muita vasoconstrição, bicho. Muita vasoconstrição, botar vaso C. Se eu tenho muita vasoconstrição, eu estou provocando uma isquemia renal, poxa. Se eu provoco essa isquemia renal, eu estou piorando a minha situação do rim. Eu estou meio que matando o meu rim. É só o ibuprofeno que faz isso? Não, tem uma série de anti-inflamatório. Tem o diclofenaco, tem um bocado. Então, por isso que você vai ver depois que não pode estar dando anti-inflamatórios por longos períodos em altas doses. Porque você vai estar provocando uma isquemia renal e está matando o teu rim. Tu está provocando uma doença renal crônica posteriormente. Ou até mesmo uma lesão renal aguda, dependendo da intensidade. Então, eu misturei um pouquinho aqui as coisas, vocês perceberam que não tem mais nem aquele quadrinho aqui do lado que eu botava, porque é um assunto muito misturado, o rim está relacionado com todos os órgãos, basicamente. Então, vamos voltar aqui e revisar isso. A minha angiotensina 2 vai aumentar o volume do líquido extracelular, vai aumentar o débito cardíaco, ou seja, vai melhorar minha perfusão. Ele vai aumentar a resistência periférica total, ou seja, vai priorizar os órgãos nobres, e vai também estimular o aumento da ingesta e retenção renal de água. Por fim, a angiotensina 2 vai fazer uma vasoconstrição, vocês já entenderam isso, maior da arteríola eferente do que da aferente para poder acumular líquido no glomérulo, então aumentar a filtração. E a gente sabe se tomar muito anti-inflamatório agora, a gente pode provocar uma isquemia renal, isso é muito prejudicial. Para ilustrar aqui, eu trouxe para vocês uma imagem do que é uma estenose renal, da artéria renal. Isso aqui é uma simulação se fosse uma estenose por placa aterosclerótica, que pode se formar aqui, deixa eu botar outra cor. Pode se formar uma placa aqui, que cor horrível. Agora, pode se formar uma placa aqui que diminua o fluxo aqui, ó,
para o meu rim. Perceba que dois lados está com fluxo muito reduzido para o rim. Então, tanto aqui quanto aqui está com fluxo reduzido. Se você olhar isso na imagem, ou seja, numa imagem mesmo, perceba aqui, ó, a diminuição como está chegando o sangue pela artéria renal. Está tendo uma diminuição da luz ali do vaso. Então isso provoca uma isquemia renal e pode acabar com o teu rim. Aí vai entrar em hemodiálise, vai entrar em procura para transplante renal e toda aquela burocracia, aquela dor de cabeça que quem já viu conhece bem como é. Acabou aqui a parte de angiotensina 2, vamos falar agora da secreção de aldosterona e do ADH. Vou completar aqui aquele entendimento. Vamos olhar aqui primeiramente para a imagem. A gente tem aqui o sangue capilar chegando. Esse sangue capilar ele vai chegar trazendo a aldosterona. A aldosterona ela vai entrar por ser lipofílica dentro da célula. Tudo que é lipofílico ele passa mais fácil pela membrana da celular. Ele vai se ligar a um receptor chamado receptor RM. Esse receptor vai formar um complexo ativo que vai entrar no meu núcleo genético ali e vai alterar a síntese de microRNA. Alterando a síntese de microRNA, eu vou ter a produção de outras proteínas. E que são essas proteínas? São basicamente resumidas em proteínas indutoras. Indutoras de quê? De alguma ação, obviamente. Essa proteína indutora vai proporcionar o quê? Aumento da secreção de H+, aumento da secreção de potássio em troca de reabsorção de sódio. E o sódio vai sair pela membrana basolateral de volta para o intestino e alcançar o sangue capilar pelo aquele trocador Na mais K mais ATPase, que é aquela bomba de troca ali. Beleza, essa é a função básica da aldosterona. Entrou pelo sangue capilar, alcançou o receptor, formou o complexo ativo, alterou a produção de microRNA, fez com que produzisse proteínas diferentes que estimulariam tanto a secreção, estimulariam a produção de transportadores que aumentaria a excreção de sódio, ou a excreção de hidrogênio e potássio, e aumentaria a reabsorção de sódio. Basicamente, essa é a função da aldosterona. E por que eu botei sempre a ação da aldosterona junto com a ADH? Porque a aldosterona junto com a ADH, eles andam em pares, andam em parzinho, são uma função complementar. A partir do momento que eu tenho o aumento daqui de DNA dentro do vaso, eu vou ter, de novo, uma hiperconcentração dentro do líquido do vaso. E com a ADH atuando aqui também, eu vou ter a formação de esse mesmo mecanismo formando aquaporinas. Eu vou ter uma maior quantidade de transportadores de aquaporina, que vai fazer a água querer sair daqui, do lúmen do túbulo, e querer diluir o meu sangue capilar ali. Então eu tenho essa reabsorção conjunta de sódio e água. É esse basicamente o mecanismo que vai rolar nesse sistema. Então, vamos estimular a secreção de potássio e reabsorção de sódio pelo túbulo coletor, ou seja, esse lúmen aqui é do túbulo coletor. Vamos também estimular a secreção de hidrogênio pelas células intercalares tipo alfa, que você já conhece, tem tipo alfa e tipo beta. E devido à queda do volume circulatório efetivo, o ADH promove o aumento da reabsorção tubular de água acompanhada de sódio, né, que é ter colocado aqui água acompanhada de sódio, junto com a aldosterona, né, em função conjunta ali dos dois. Quem são a ação do peptídeo natriurético atrial? Vamos falar agora um pouquinho do peptídeo natriurético atrial. Ele vai fazer uma vasodilatação generalizada. Ao contrário de todos que eu falei até aqui agora, o PNA vai ter uma ação contrária. Ele vai querer diminuir, ele vai querer deletar aquela quantidade de líquido ali exagerada. Então ele faz uma vasodilatação generalizada para quê? Para que eu aumente a arteriola aferente e aumente a taxa de filtração glomerular. Em consequência, ele aumenta a permeabilidade vascular à água, ou seja, ele vai permitir que a água saia dentro desse vaso. Vai fazer a vasodilatação renal, como já falei, com o aumento da filtração glomerular, a partir do aumento do fluxo sanguíneo renal e aumento da pressão hidrostática dentro do glomérulo. E isso vai aumentar a constante filtração, devido ao aumento da área filtrante. E vai, por fim, chegar ao objetivo final dele, que é a diurese e a natriurese, ou seja, jogar sódio fora, jogar líquido fora também. Vamos ter a inibição do efeito estimulador da angiotensina 2, ou seja, vamos para aquela balança fiosa que eu sempre desenho. Vai a balancinha aqui. Opa!
De um lado a gente tem o PNA, do outro... N, sai um M, NA. E do outro a gente tem a angiotensina 2, a aldosterona, toda aquela galera. O Aldo, todo mundo vai estar ali. E vai ser sempre a balança. Se eu tô com muito volume, a balança do PNA aumenta. Eu quero jogar tudo fora, para poder voltar para a homeostase. E o contrário também acontece. Se eu tô com pouco volume, angiotensina 2, aldosterona, todo mundo aumenta. Para quê? Para segurar líquido. Ela vai fazer também a inibição direta da reabsorção de sódio do coletor mediado por GMP cíclico. Quem já conhece quem é o GMP cíclico. E vai fazer uma vasodilatação medular, para aumentar o fluxo sanguíneo medular. Por que precisa aumentar o fluxo sanguíneo medular? Para fazer toda essa lavagem, né? Que a medula interna do rim é concentradora de íons. Se eu faço a lavagem, libero o que tem ali, eu vou diminuir a quantidade de íon que vai estar fazendo esse aumento do volume circulante. E eu vou ter também uma redução da liberação de renina, aldosterona e ADH. Por fim, a gente finaliza aqui a parte 1 da aula e vamos para a parte 2, que é a farmacologia aplicada.